Irmãos, boa noite. Nós vamos começar o nosso culto desta noite. Primeiro culto do ano, graças a Deus. Esperando que o Senhor continue a nos abençoar ao longo deste ano, como fez conosco no ano passado, preservando a nossa igreja, trazendo mais irmãos para a membresia da nossa igreja, preservando também nossas famílias, muitos empregos, poucas pessoas aqui foram afetadas na parte de empregos na pandemia, durante a pandemia. Temos motivos para agradecer ao Senhor pelo bem que Ele tem feito a nós. E ainda assim, se não houvéssemos recebido nenhuma bênção material, teríamos motivos para agradecer ao Senhor, porque Ele nos resgatou do império das trevas. E aqui estamos nós, neste primeiro domingo do ano, para adorar ao nosso Deus, para louvá-lo. Então nós vamos fazer isso ouvindo a sua palavra neste momento. Eu convido a todos que abram as Bíblias no Salmo de número 90. E nós vamos ler todo este Salmo. Salmo 90. A palavra de Deus nos diz assim: oração de Moisés, homem de Deus. Senhor, Tu tens sido o nosso refúgio de geração em geração. Antes que os montes nascessem e se formassem a terra e o mundo, de eternidade a eternidade, Tu és Deus. Tu reduzes o homem ao pó e dizes: tornai filhos dos homens. Pois 1000 anos aos teus olhos são como o dia de ontem, que se foi, e como a vigília da noite. Tu os arrastas na torrente, são como um sono, como a relva que floresce de madrugada viceja e floresce, à tarde murcha e seca. Pois somos consumidos pela tua ira e pelo teu furor, conturbados. Diante de ti puseste as nossas iniquidades, e sob a luz do teu rosto os nossos pecados ocultos. Pois todos os nossos dias se passam na tua ira. Acabam-se os nossos anos como um breve pensamento. Os dias da nossa vida sobem a 70 anos, ou, em havendo vigor, a 80. Neste caso, o melhor deles é canseira e enfado, porque tudo passa rapidamente e nós voamos. Quem conhece o poder da tua ira e a tua cólera, segundo o temor que te é devido? Ensina-nos a contar os nossos dias, para que alcancemos coração sábio. Volta-te, Senhor. Até quando? Tem compaixão dos teus servos. Sacia-nos de manhã com a tua benignidade, para que cantemos de júbilo e nos alegremos todos os nossos dias. Alegra-nos por tantos dias quanto nos tens afligido, por tantos anos quanto suportamos a adversidade. Aos teus servos apareçam as tuas obras, e a seus filhos a tua glória. Seja sobre nós a graça do Senhor nosso Deus. Confirma sobre nós as obras das nossas mãos. Sim, confirma a obra das nossas mãos. Deus assim nos abençoe durante este ano. Podemos orar como Moisés orou aqui neste período, pedindo ao Senhor que nos abençoe o mesmo tempo em que fomos afligidos. E seria bom ter um ano repleto de paz, de tranquilidade, sabendo da companhia do Senhor em todos os momentos. Os nossos dias, a nossa existência diante do nosso Deus é passageira, mas Deus, grandioso e gracioso como é, nos faz ter valor em Cristo Jesus, pelos méritos de Cristo. E ainda que a nossa existência termine aqui, nós temos a promessa de viver eternamente
com o nosso Deus. Nós vamos orar neste momento, adorando o nosso Deus, e eu convido o nosso irmão Marcos Lago que nos dirija nesta oração. Oremos ao Senhor. Senhor nosso Deus, Pai querido, muito obrigado a Deus, primeiramente pela oportunidade que o Senhor nos dá de podermos nos reunir para Te adorar, para Te louvar, para poder Te prestar culto, ó Deus, e Te agradecer por tudo quanto o Senhor tem feito em nossas vidas. Sabemos, ó Deus, que todas as coisas vêm de Ti e que o Senhor, ó Deus, já determinou cada um dos nossos dias, por isso nós Te louvamos, Te agradecemos. Pedimos perdão muitas vezes pela nossa ingratidão diante do Senhor, por não reconhecermos, ó Deus, as bênçãos que o Senhor nos dá, e a principal dela, ó Deus, como o pastor já citou, pelo Senhor Jesus ter nos resgatado do reino das trevas, ó Deus. Nós Te louvamos, Te agradecemos, ó Pai, porque o Senhor verdadeiramente tem nos abençoado, até aqui o Senhor nos ajudou, ó Deus. Rogamos que este ano que se inicia, que o Senhor esteja conosco e que seja, ó Pai, a cada dia nas nossas vidas, que o Senhor, ó Deus, seja engrandecido, agradecido por tudo quanto o Senhor tem feito e por tudo aquilo que o Senhor ainda irá fazer, ó Deus. Ó Pai querido, muito obrigado, ó Deus, porque verdadeiramente o Senhor tem nos guardado. Nós Te louvamos, Te agradecemos, pedimos a Tua bênção, Senhor, para que o Senhor continue nos guardar ainda este ano. É no nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus que nós oramos. Amém. Amém. Nós vamos agora abrir nossa Bíblia em Lucas, capítulo 21, texto que nos preparará para confessar os pecados diante do nosso Deus. Evangelho segundo Lucas, capítulo 21. Nós vamos ler a partir do verso 34. Nós estudamos hoje pela manhã sobre a certeza da volta de Cristo, que está breve. Ele mesmo disse, em Apocalipse capítulo 22, e da certeza de que Ele caminhará ao nosso lado, nos guardando, nos guiando, até que esse dia se realize. E então, cabe a nós nos manter firmes diante do nosso Deus. Como o Senhor Jesus mesmo nos alertou naquele mesmo texto, precisamos ficar, os santos devem continuar a santificar-se e os justos devem continuar a viver na justiça. E aqui nós temos um alerta para todos nós. Lucas 21, a partir do 34, diz assim a palavra do nosso Deus: Acautelai-vos por vós mesmos, para que nunca vos suceda que o vosso coração fique sobrecarregado com as consequências da orgia, da embriaguez e das preocupações deste mundo. E para que aquele dia não venha sobre vós repentinamente como um laço, pois há de sobrevir a todos os que vivem sobre a face de toda a terra. Vigiai, pois a todo tempo, orando, para que possais escapar de todas estas coisas que têm de suceder e estar em pé na presença do Filho do Homem. De fato, é um alerta muito sério, muito duro, porque envolve questões do nosso coração e que muitas vezes nós estamos envolvidos e já abrimos pouco a mão de ficar tão zelosos diante do Senhor. Veja o que o Senhor Jesus nos alerta aqui: acautelai-vos. Por nós mesmos, nós devemos ficar alertas para que o nosso coração não fique sobrecarregado de todas estas coisas aqui. É claro, há coisas que talvez o crente já tenha se libertado depois de ter sido transformado pelo Senhor Jesus Cristo.
Mas de uma dessas coisas nós não estamos livres: as preocupações deste mundo. Precisamos ficar atentos e sempre alertas, vigilantes, para que isso não sobrecarregue o nosso coração. E para que no dia em que o Filho do Homem se apresentar diante de nós, nós estejamos em pé, firmes. Neste momento, então, nós vamos confessar nossos pecados ao Senhor. Vamos colocar diante de Deus aquelas questões, aqueles fatos, aqueles desejos que muitas vezes sobrecarregam o nosso coração e, fazendo isso, desviam o nosso olhar do nosso Salvador, que é o Senhor Jesus Cristo. Passe alguns momentos em oração e depois nós seremos dirigidos pela nossa irmã Valesca Barbosa em oração, que agora nós temos duas, né? Muito bem. Vamos orar ao Senhor. Nós te agradecemos, Senhor, por estarmos na tua casa mais uma vez, pela tua misericórdia, por ter nos alcançado mais um dia de vida, Senhor, e por isso nós te agradecemos pela tua grandeza, pela tua magnificência, pela tua misericórdia sobre nossas vidas. Pai querido, nós diante de ti lançamos, Pai, os nossos pecados, as nossas fraquezas, as nossas faltas, Pai amado. Somos pobres, somos necessitados da tua misericórdia e queremos dizer, ó Pai, que necessitamos do teu Espírito Santo, da tua presença, do teu entendimento, Senhor Deus, porque nós somos fracos e necessitados, Pai. Por isso nós pedimos perdão pelas nossas fraquezas, pelas nossas falhas, pela falta de estarmos diante de Ti, Pai amado, fazendo o que é agradável aos Teus olhos, Senhor. Sabemos, meu Deus, que não somos merecedores, Senhor Deus, da Tua misericórdia, mas nos ajuda, Senhor Deus, a vencermos no dia a dia as nossas fraquezas, Pai. Continua-nos abençoando, continua nos guardando, nos dando força, Senhor Deus, porque as agruras da vida, as dificuldades, Senhor, são tantas, Pai, e muitas vezes nós não conseguimos fazer o que é agradável a Ti, Senhor. Por isso, através do Teu Espírito Santo, mais uma vez, Pai, nos ajude a vencer, Pai. Um dia queremos estar contigo na glória, um dia queremos estar bendizendo o Teu nome, Senhor Deus, pertinho de Ti, Pai. Então, só contigo, Senhor, só através do Teu Espírito Santo nós conseguiremos um dia estarmos contigo na glória. Então, nos ajuda, Pai, continua abençoando a Tua igreja, fortalecendo, Senhor Deus, os fracos, porque nós somos fracos, Pai amado, e continua sempre conosco a cada dia, Pai. Em nome de Jesus, amém. Amém. Certos do perdão que o Senhor Jesus nos garantiu na cruz, nós vamos louvar ao Senhor, também certos de que estamos limpos dos nossos pecados. Eu vou convidar os irmãos que fiquem em pé, nós vamos cantar 2 cânticos, serão projetados ali, que hoje o nosso passador de slides voltou das férias, né, Danilo? Presta atenção aí, meu filho. Muito bem. E o Caio reanima a moça aí que morreu, mas passa bem, né? Ainda não foi hoje, tá bom? Vamos cantar Ele Exaltado. Vamos cantar? Ele é exaltado, o Rei é exaltado no céu. Eu louvarei, Ele é exaltado, para sempre exaltado. Seu nome louvarei.
verdade vai sempre reinar. Terra e céu glorifiquem seu santo nome. Ele é exaltado, o Rei é exaltado no céu. Ele é exaltado, o Rei é exaltado no céu. Deixa assim. Deixa assim. Depois vocês pisquem assim, vai passar. Tá bom? Vamos cantar. Seja engrandecido, ó Deus da minha vida, Tu és o Deus da minha salvação. És a minha rocha, a minha segurança, meus lábios sempre te exaltarão. Aleluia, te louvo, pois sei que sobre todos és Senhor. Aleluia, te louvo, pois sei que sobre todos és Senhor. Vamos do início. Seja engrandecido, ó Deus da minha vida, Tu és o Deus da minha salvação. És a minha rocha, a minha segurança, meus lábios sempre te exaltarão. Aleluia, te louvo, pois sei que sobre todos és Senhor. Aleluia, te louvo, pois sei que sobre todos és Senhor. Aleluia, 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 louvemos ao Senhor. Aleluia, 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 louvemos ao Senhor. Amém. Os irmãos podem se assentar. Meus irmãos, nós vamos para o nosso momento de edificação nesta noite, e eu convido a todos que abram suas Bíblias na primeira carta de Pedro, no capítulo de número 4. Em breve nós voltaremos à nossa série de mensagens no livro de João.
Enquanto isso não acontece, nós vamos estudando outros trechos da palavra. Hoje, então, 1 de Pedro, capítulo 4, e nós faremos a leitura a partir do versículo 7, verso 7 ao verso 11. E assim diz a palavra do nosso Deus. Ora, o fim de todas as coisas está próximo. Sede, portanto, criteriosos e sóbrios, a bem das vossas orações. Acima de tudo, porém, tende amor intenso uns para com os outros, porque o amor cobre multidão de pecados. Sede mutuamente hospitaleiros, sem murmuração. Servi uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu, como bons despenseiros da multiforme graça de Deus. Se alguém fala, fale de acordo com os oráculos de Deus. Se alguém serve, faça-o na força que Deus supre, para que em todas as coisas seja Deus glorificado por meio de Jesus Cristo, a quem pertence a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Vamos orar mais uma vez? Senhor, te louvamos e tu és, de fato, engrandecido sobre tudo e sobre todos. E nos dá a condição de louvar o teu nome e expressar, como fruto daquilo que vai no nosso coração, transformado pelo teu Santo Espírito. O Senhor nos dá a condição de te engrandecer com os nossos louvores. Mas o Senhor também orienta nossa vida prática, nossos louvores pela Tua palavra. E agora é um momento especial, ó Deus, da nossa vida, da vida da Tua igreja, onde a palavra será pregada. Tem misericórdia de nós. Fala-nos ao coração, ensina-nos, pois somos falhos, incapazes de realizar qualquer coisa sem o Teu auxílio. Cremos, ó Deus, que neste momento o Senhor falará conosco e em nós será relembrada a certeza de que sem Ti nós nada podemos fazer. Então ajuda-nos pela operação do Teu Santo Espírito, nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, nós vamos hoje meditar neste texto que nos ensina algumas coisas e o que deve ser ou como deve ser a vida prática enquanto Cristo volta. No sentido de que Cristo está voltando. Os sinais apontam para esta vinda e, é claro, sabemos que já estamos vivendo os últimos dias desde que Cristo foi assunto aos céus. E é neste sentido que todos os homens, no decorrer de toda a existência humana, a partir da assunção de Cristo aos céus, tem buscado, de várias formas, expressar a sua certeza pelo fim dos tempos e expressar a necessidade de que coisas precisam melhorar, porque senão as coisas chegarão no fim de tudo. O Apocalipse, ou situações apocalípticas, ou o Armagedon e tantas outras coisas que nós vemos retratadas em músicas, em filmes e no próprio comentário diante de alguma notícia, né? Você olha assim, não, é o fim do mundo. Agora é o fim do mundo. Quantas vezes a gente expressa essa frase? Porque há no coração humano um anseio pelo fim de todas as coisas, mas não no sentido catastrófico, no sentido de que este sofrimento que é vivido por todos precisa terminar. Para os cristãos, isso é retratado de outra maneira. Em nós, ou para nós, os crentes, o fim de todas as coisas é uma grande bênção. Enquanto nós vemos sinais do fim dos tempos e nos assustamos, até mesmo choramos, ao mesmo tempo, e eu já disse isso aqui aos irmãos, deve gerar no coração do crente uma grande alegria, porque é mais uma amostra de que Cristo está voltando. O tempo que nós vivemos no ano passado, de pandemia, é claro, nós ainda estamos nele, demonstrou algo interessante. Ninguém liga para ninguém.
Isso é verdade. E Balneário está mostrando isso, né? Ninguém liga para ninguém. Cada um cuida do seu. E a gente fica horrorizado com isso, fica nervoso, né? Alguns querem jogar um avião lá na praia, né? Para acontecer alguma coisa. Mas ao mesmo tempo em que nós ficamos chateados com esta postura de muitos homens, o cristão deve ter em si uma esperança do retorno de Cristo. Sabe por quê? Porque o amor esfriado em muitos também é uma marca do fim dos tempos. Para o cristão, não devia ser nada de novo viver num mundo tão caótico como este, porque é mais uma mostra que o nosso bendito Cristo está voltando. Então, neste sentido, o apóstolo Pedro alertou às igrejas que receberam esta carta e nos alertará hoje, através da ação do Espírito Santo, que nós devemos esperar a volta de Cristo, os últimos dias, mas há muita coisa a se fazer. Então, a prática cristã enquanto Cristo está voltando. Pedro escreve essa carta para aqueles cristãos que estão dispersos por conta da perseguição do Império Romano contra os cristãos. Então dá uma olhadinha na carta juntamente comigo, volte às páginas da sua Bíblia até o capítulo 1. Pedro escreve aos eleitos de Deus, ao povo de Deus, que vive forasteiro. E essa expressão de forasteiro ou peregrino é muito constante nessa primeira carta de Pedro. Forasteiros da dispersão, que vivem num tempo de perseguição. Eles são eleitos para a obediência e a aspersão do sangue de Cristo. Dá uma olhadinha no verso 17 do capítulo 1. Ora, se invocais como Pai aquele que, sem acepção de pessoas, julga segundo as obras de cada um, portai-vos com temor durante o tempo da vossa peregrinação, sabendo que não foi mediante a coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que vocês foram resgatados do vosso fútil procedimento, que vossos pais vos legaram, mas foi pelo sangue de Cristo. Pedro também, a partir do versículo 13 do capítulo 1, vai mostrar aos cristãos, e depois você olha em casa, que a base da vida sóbria, né, deve ser a espera na graça a ser trazida sobre o povo de Deus na revelação de Jesus Cristo. E isso também significa cingir o entendimento. E veja só comigo o versículo de número 13. Por isso, cingindo o vosso entendimento, sede sóbrios e esperai inteiramente na graça que vos está sendo trazida na revelação de Jesus Cristo. Então, desde o início da carta até o texto que nós lemos hoje, esse bichinho vai me deixar trabalhar hoje? Espero que sim, eu não consigo não ligar para ele. Desde o início da carta até o momento em que nós lemos e que nós vamos nos aprofundar, a ideia da volta de Cristo, da manifestação de Cristo, e enquanto isso está acontecendo num contínuo, não vai acontecer, já está acontecendo, o cristão precisa agir. Há coisas que o cristão precisa fazer, como parte do seu procedimento, do seu testemunho, mostrando a sua fé diante do mundo, mas também recebendo sobre si afrontas características daqueles que procuram terminar com a imagem de Cristo, terminar com tudo o que se chama Cristo, as hostes de Satanás. A motivação, portanto, para esta nova vida, veja só o versículo de número 21 do capítulo 1. Estas motivações, essa motivação da nova vida, de práticas santas, é motivada pela obra de Cristo. É por meio de Cristo que nós temos fé, diz Pedro, em Deus, o qual ressuscitou dentre os mortos e lhe deu glória, de sorte que a vossa fé e esperança estejam em Deus. Temos como nutrir a nossa fé, que já foi concedida a nós. Temos como nutrir a esperança do porvir por causa de Cristo. O capítulo 2 é muito conhecido, você sabe, e versículos, inclusive, de cor. Eu queria chamar a sua atenção para o fim dele, no meio dele, versos 9 e 10, quando Pedro diz que este povo de Deus, os peregrinos, aqueles que foram dispersos,
por causa do testemunho da sua fé, são raça eleita, propriedade exclusiva de Deus. E eles foram tornados assim, foram feitos raça eleita, sacerdócio santo, propriedade exclusiva de Deus, com o propósito. Leia aí comigo o finzinho do versículo de número 9. A fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vocês que não eram povo, mas agora são povo de Deus. A partir do versículo 18 do capítulo 2, Pedro diz que esta vida cristã é, além de ser motivada pelo testemunho diante das pessoas, é também uma vida motivada pela submissão e marcada pela submissão às autoridades. Primeiro, a autoridade do próprio Deus e também a autoridade civil, mas também há uma vida de submissão mútua, em que, inclusive, os membros da família devem se submeter mutuamente. Veja a partir do verso 18 do capítulo 2, como isto fica claro. Até a sociedade bíblica vai, a partir de agora, na diagramação aí do seu texto, eu espero que seja igual ao meu, vai colocar lá os títulos, A vida exemplar cristã, deveres dos que prestam serviço, senhores e servos, patrões e os seus empregados. Depois, no início do capítulo 3, a vida exemplar cristã, deveres dos casados. A vida exemplar cristã, lá em cima do verso 8, o amor fraternal, E aí depois ele vai voltar à ideia da prática do bem. Nós, os crentes, devemos marcar a nossa existência neste mundo professando a nossa fé e também vivendo a nossa fé. Eu tenho insistido com os irmãos aqui que há dois tipos de testemunho. Um é, por assim dizer, mais formal. É o testemunho da profecia, por assim dizer, A ideia de proferir a nossa fé, falar da palavra de Deus, sem ouvir a palavra de Deus, ninguém chegará à fé. Esse é o instrumento que Deus escolheu para trazer fé, para implantar fé no coração das pessoas. Então, esse é um tipo de testemunho. Nós precisamos falar da palavra. Mas há também o testemunho, por assim dizer, informal, que é aquilo que você está mais acostumado a chamar de testemunho de vida. Você precisa se portar como um cristão. E nesse sentido, Pedro alerta aos crentes que isso pode trazer sobre você e sobre mim sofrimentos. E Cristo já tinha dito isso. Ele diz aos seus discípulos: se odeiam a vocês é porque primeiro me odiaram a mim. E se perseguiram a mim, vão perseguir a vocês. Lembre-se, Pedro está escrevendo para pessoas que estão dispersos por causa do Evangelho. Eu não quero me aprofundar muito aqui, é só para que você tenha uma visão geral da carta que nós estamos trabalhando, mas preste atenção. Uma pessoa que está dispersa e é considerada como forasteira, como peregrina, ela não está no auge da sua vida. Pode ser que ela tenha conseguido se estabelecer nesta nova localidade. Mas houve grandes desafios. Deixar família, deixar cultura, ir para um lugar distante. Aqui a cidade de Balneário é muito caracterizada por isso. E eu vou falar com propriedade porque eu não sou daqui. Eu vim de São Paulo para cá, acabou agora o 3º ano, estamos bem ambientados. Consigo cortar este maravilhoso trânsito de temporada agora, encurtar um pouco o tempo. É quase um milagre, mas dá. Mas ainda assim, tem gente em outro lugar, que é meu familiar. Hoje há uma parcela aqui visitando a gente, mas a nossa família está em outro lugar. Quanto mais pessoas que foram obrigadas a sair dali por causa do próprio Evangelho. Então, Pedro está escrevendo para essas pessoas que já estão passando por sofrimentos, que já estão passando por estes sofrimentos e limitações por conta do Evangelho de Cristo. E então Pedro vai dizer, olha, continuem assim, fiquem firmes, porque o Senhor salvou vocês e chamou vocês também para proclamar as virtudes daquele que salvou vocês, como nós vimos lá no capítulo 2. Eu vou saltar aqui o capítulo 4, achou que eu ia falar que eu ia saltar as muralhas,
Não, hoje não. Capítulo 5, Pedro vai terminar dizendo que os pastores do rebanho do Senhor servem ao Supremo Pastor, cuidando do rebanho dele, conquanto seja um trabalho santo, há tentações que podem roubar o coração destes líderes. Veja só o capítulo 5, quando ele vai dizer, olha, pastoreai o rebanho de Deus, verso 2, que há entre vós, não por constrangimento, mas por espontaneamente, como Deus quer. Aí vem as tentações do pastoreio, né? Não por sorte da ganância, mas de boa vontade. Não como dominadores dos que vos foram confiados, antes tornando-vos modelos do rebanho. E aí Pedro termina com essa expressão belíssima. Logo, o Supremo Pastor vai se manifestar e recebereis a imarcessível coroa de glória. E ele encerra dizendo que a vida cristã também é motivada por humildade diante de Deus, diante dos homens e por esta submissão mútua. Então eu gostaria que você voltasse os seus olhos agora lá para o verso 7 do capítulo 4, pois nós então veremos, né, um pouco desta prática cristã enquanto Cristo volta. Pedro faz uma exortação neste texto, apesar de nos parecer, numa leitura, que o versículo de número 9 e de número 10 sejam também ordens, né? Você tem um verbo aí que até parece ser um imperativo. Mas o que Pedro, a ordem, a exortação de Pedro, não está nestes dois versos, está no verso de número 7. É a única ordem que aparece aqui. E depois nós veremos ações simultâneas ou consequentes, né? Fazendo isso, consequentemente, você precisa fazer isso, né, enquanto faz a outra coisa. Nós veremos isso. Qual é a exortação? Está aí no versículo de número 7. Sejam criteriosos e sóbrios, pois o fim está próximo. Pedro, neste ponto da carta, segue ensinando aqueles irmãos da dispersão sobre a realidade da volta de Cristo. Ela é certa. E nós também fazemos parte deste povo, que espera a volta de Cristo. O tempo está próximo. Então, Pedro nos chama, meus irmãos, a ser sóbrios, a ser criteriosos. E as palavras que ele coloca são muito interessantes, eu gostaria de destacar aqui. É necessário para nós, povo de Deus, que tenhamos um preparo diligente, que envolve todos os níveis de relacionamento da nossa vida. Enquanto Cristo está voltando, nós precisamos ir em direção a Ele, nos preparando para encontrar com Ele. É claro, nenhum cristão vai fazer isso sozinho, porque nós somos falhos e o pecado ainda age em nosso coração. Mas Deus nos deu o seu Espírito Santo, e glórias a Deus por isso. E nos motiva a ir nesta direção contrária. Aquelas coisas, aquele jargão evangélico, né? O cristão vive sempre na contramão do mundo. É isso mesmo, né? Enquanto o mundo está se desesperando, tentando redimir o mundo para que ele seja um mundo melhor no futuro, o cristão já pode esperar que as coisas vão até piorar um pouco, como marca, inclusive, da volta de Cristo. Enquanto o povo está correndo do fim dos tempos, o cristão deve olhar para o fim dos tempos e andar para ele, tendo sempre em mente o autor e o consumador da nossa fé. Paulo fala muito disso, quando ele diz, por exemplo, em 2 textos, que o peso da glória futura não se compara aos sofrimentos do presente. Ou quando ele mesmo dá um testemunho dele, eu queria estar com Cristo, mas é preciso que agora eu esteja com vocês, filipenses. Mas não tem problema, eu vivo Cristo, mas estar com Cristo é incomparavelmente melhor. A dinâmica do nosso pensamento, do pensamento do cristão, precisa ser outra. Precisa ser, de fato, na contramão do mundo. No sentido de que o que nos espera quando Cristo voltar é infinitamente melhor, é infinitamente mais glorioso. E nós temos estudado isso quando passamos aqui pelo Apocalipse. Graças a Deus, terminamos hoje. Então, meus irmãos, é necessário esta preparação.
E Pedro fala algo interessante aqui. Quando no verso 7 ele diz, o fim de todas as coisas. E a palavra que ele usa não é aquela ideia de acabou, mas é o propósito. O propósito de todas as coisas está chegando, está à mão. Outras traduções vão trazer isso, né? Está à mão. Pedro afirma que o propósito de tudo está próximo. E esta afirmação, meus queridos, ensina que o plano perfeito de Deus está chegando à sua consumação final. Na cruz, Cristo bradou, está consumado. A remissão dos pecados do povo de Deus se consumou lá na cruz. Mas nós aguardamos o bendito dia em que a restauração do povo de Deus será consumada. Nós estudamos isso no domingo passado em Apocalipse, na escola dominical. Quando ele diz, o próprio Cristo diz, tudo está feito. Eis que faço novas todas as coisas. É por este momento que nós aguardamos e é para ele que nós devemos caminhar. O propósito de todas as coisas está próximo. Próximo. Observe. Livre o seu coração da tentação de querer especulações. Livre o seu coração das inclinações de acreditar em teorias de conspiração. Elas são apenas teorias, mas para o cristão há uma certeza plena e absoluta: o Senhor Jesus está voltando. E quando Ele voltar, tudo será terminado. E Ele então refará toda a sua criação e glorificará o seu povo. É por esse momento que nós esperamos. E então, diz Pedro, porque o propósito de todas as coisas está próximo, então, sejam criteriosos e sóbrios. É bem interessante a ideia de Pedro aqui, nos chamando a atenção para ser criteriosos, para ser sóbrios. Pedro utiliza um verbo único aqui, é o imperativo, que significa ser capaz de pensar de forma sã, com bom juízo ou com saúde mental. É para pensar bem, para ser tranquilo, para ser certeiro nos pensamentos. O dicionário também define esse verbo com uma ideia de entendimento, de se aproximar muito bem da ideia de não ter excessos na vida. Da outra vez que eu preguei esse texto, eu lembrei os irmãos que a gente precisa ficar calmo. A gente precisa ficar calmo. Tem gente que já está perdendo aí os miolos com tudo o que aconteceu no ano passado. E tem gente que está se exacerbando já, pensando no ano que está começando agora, essa semana. Calma, calma. O cristão precisa ser sóbrio, são, sensato. E quem nos dá isso é o próprio Deus. Nos lembremos, por exemplo, do conselho de Tiago, quando ele escreve: se alguém necessita de sabedoria, peça a Deus que Ele dá liberalmente. É preciso ser sábio, é preciso estar sóbrio, não cometer excessos, não ser precipitado, estar bem equilibrado. Meus irmãos, é tempo de reflexão. Eu não quero dizer com isso que o cristão então não pode tomar atitudes. Não, mas reflita nas coisas. Pesquise aquilo que tem sido informado. Vá atrás das informações. Não saia acreditando e curtindo em tudo que aparece na sua timeline. Para com isso. O cristão precisa ser criterioso, sóbrio, seguindo os passos da sabedoria que vem do próprio Deus. O tempo final de todas as coisas está próximo. Eu tenho para mim que a Bíblia nos orienta na seguinte situação: as coisas vão piorar um pouco ainda. Tem coisa doida acontecendo agora, vai ter coisa mais doida acontecendo ainda mais para frente. Precisamos estar com a cabeça no lugar, em dia, para a gente não pirar também. E é simples, né? O nosso coração, a nossa mente se perder em tantos devaneios. O fim de todas as coisas, meus irmãos, está próximo.
Esta é a verdade desse texto. O fim está próximo. Então, o que este fim que está próximo requer de nós? Sejamos sóbrios. Sejamos prudentes, criteriosos, não cometamos excessos, tenhamos autocontrole. Mas veja o finzinho do verso 7. E eu estou me demorando mais aqui porque é onde está a exortação, como eu já disse. Olha só para onde Pedro direciona esta exortação. Finzinho do verso 7. A bem das vossas orações. Ou, uma tradução mais livre, literal, para orações. Então o versículo é: sejam criteriosos e sóbrios para orações, ou para que vocês possam orar. E isso é bastante interessante, porque quando Pedro acrescenta a oração nesta exortação, ele nos dá um meio da graça de Deus para que a nossa mente fique sã, para que nós sejamos sóbrios, criteriosos, usemos a oração. Orai sem cessar. Vigiai e orai. São tantos ensinos que o Senhor Jesus nos dá e que nós devemos nos lembrar agora e aplicar neste texto. Sejamos sóbrios, criteriosos para as nossas orações. Tem gente que tem dificuldade de orar, ou que sofrimentos pelos quais passamos dificultaram as orações de muita gente. Pelo contrário, está com medo, viu a notícia, chegou a notícia lá, você fala assim: gente, vai orar, filho, já tem um motivo de oração. Coloca isso diante do Senhor. O que essa notícia fez com você? Ora. Senhor, eu não sei o que vai acontecer. Ora. Tenha a mente no lugar. E é somente o Espírito Santo que traz paz ao nosso coração. Irmãos, nós servimos ao Deus de toda a paz. Aquele que concede a paz que excede todo o entendimento. E nós temos como recorrer a esta fonte de paz por meio da oração. Quero citar 2 irmãos aqui. Ao acrescentar oração, Pedro realça um exercício especialmente necessário, no qual os fiéis devem se ocupar de um modo bem particular, visto que toda a sua força depende do Senhor. Como se ele quisesse dizer: visto que em vós mesmos sois extremamente frágeis, buscai do Senhor a vossa força. Ele ainda lhes recorda que deviam orar ardentemente e não formalmente. Quem disse isso, estudando este texto, foi o nosso irmão João Calvino. Saber que todas as coisas ocorrem obedecendo um propósito faz-nos orar com mais fervor e confiança em Deus. Preste atenção, o texto começa dizendo: o fim de todas as coisas está próximo. Então, se o propósito de todas as coisas está se encaminhando para o fim, tudo o que está acontecendo, todas as circunstâncias compõem este propósito. Então nós temos um lugar seguro. Qual é o fim de todas as coisas, irmãos? Não é a pergunta do catecismo, né? Mas para onde isso aqui vai dar? Vai chegar no juízo final. Os crentes receberão a declaração de justiça, serão glorificados e habitarão novos céus e nova terra. É para lá que a gente está indo. É para lá que nós estamos sendo preparados. Todas as outras circunstâncias fazem parte deste propósito que o nosso Deus tem conduzido com mão poderosa, sempre, de geração em geração, e o fará até o fim. Então, coloquemos nossos pés na rocha que é o Senhor Jesus Cristo. E tendo em mente que o fim de todas as coisas está próximo, norteemos nossas orações. Este é um dos elementos da prática cristã enquanto Cristo volta. Ter a mente no lugar para que nós possamos orar corretamente. Não apenas olhando as circunstâncias, mas crendo que Deus conduz a história, crendo que Deus nos ouve, crendo que Deus atende às nossas orações segundo
a sua vontade. A gente canta isso, não é? Bem de manhã, embora o céu sereno pareça um dia calmo anunciar, vigia e ora o coração pequeno. Um temporal pode abrigar. E aí a gente continua cantando. Ao meio-dia, quando os sons da terra, ao fim do dia, e sem cessar, vigiar e orar. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. E Deus nos dá a oração como este meio de graça. Cristo nos ensina a orar como convém. O Espírito de Deus nos assiste em nossas fraquezas, porque nós não sabemos orar como convém, mas nós temos o Espírito Santo. E tem um outro irmão também muito interessante quando ele aborda a questão da oração. E aqui vem outra exortação para todos nós. Uma pessoa que não sente necessidade de orar é totalmente destituída de religião. Não pode haver vida sem atividade. Como o corpo está morto quando cessa de agir, assim a alma que, em suas ações, não se encaminha a Deus e vive como se Deus não existisse, está espiritualmente morta. Charles Hodge, tratando sobre oração. É preciso estar firmes, com a cabeça no lugar, sóbrios, criteriosos, para que as nossas orações também sejam regidas por esta mente, que está totalmente devotada e ligada ao Deus que conduz todas as coisas para o louvor da sua glória. Mas há consequências desta vida, e elas estão aí para nós a partir do versículo de número 8, e eu queria chamar a sua atenção, porque elas vão até o versículo 11. Como eu disse no início, a exortação está no verso 7. E todas estas ações que são requeridas aqui nos versos 8, 9, 10 e 11, elas são ações consequentes. Enquanto devemos ser sóbrios e criteriosos, devemos fazer estas coisas. São ações simultâneas ou consequentes. Então veja só, primeira coisa, acima de tudo, então se alguém nos perguntasse como ser criterioso e sóbrio, Pedro responde, tendo amor intenso uns pelos outros, sendo mutuamente hospitaleiros, verso 9, servindo uns aos outros, verso 10. E o verso 11 é um complemento do verso 10. Eu acho que ficou diagramado na sua mente, né? Mas acho que ficou tranquilo aí para você. Exortação no verso 7, ações consequentes, verso 8, 9 e 10, e o verso 11 é complemento do verso 10. Certo? Então, vamos nessa direção. Veja que interessante, acima de tudo, devemos ter amor intenso uns para com os outros, porque o amor cobre multidão de pecados. A ideia desta ação, desta prática cristã, enquanto Cristo está voltando, é que, assim como Cristo ensinou os seus discípulos, que nós deveríamos amar uns aos outros como Ele nos amou, portanto, um amor sacrificial, que toma os outros maiores por si mesmos, e Paulo trata disso também na carta aos Filipenses, no capítulo 2, depois os irmãos deem uma olhadinha em casa. A ideia é que o amor, a prática do amor mútuo, ele sobressai sobre qualquer outro tipo de ação na prática cristã. Veja que Pedro afirma, acima de tudo, tende amor intenso, entranhável, uns para com os outros, porque o amor cobre multidão de pecados. A ideia de cobrir aqui é esconder. A palavra dá a ideia de tirar da vista. E alguém até poderia perguntar, pastor, praticar o amor então é expiatório? Remove o pecado da pessoa? Então não precisa de Jesus, é só a gente amar. Só um comentário, tem muita gente achando isso, não é? Tem muita gente achando isso aí. Outras religiões, até que se dizem cristãs, acho que se a gente amar, está tranquilo.
Então, amemos, não é? Mas nós sabemos que só há uma maneira de expiar pecados. E a Bíblia nos ensina isso desde o Antigo Testamento. Sem derramamento de sangue, não há remissão de pecados. Então o amor não basta. Mas o que se quer dizer aqui, o que Pedro nos diz, e utilizando as palavras que ele utiliza aqui, a ideia é que quando nós amamos o nosso irmão, nós temos a condição de praticar aquilo que Jesus disse. Olha, não diz que o teu irmão tem um cisco no olho dele, enquanto você tem uma trave no seu. Quando nós praticamos o amor mútuo, nós conseguimos tirar da nossa frente os pecados dos nossos irmãos. Ou, como o pastor Heber Júnior disse hoje de manhã, num trechinho da escola dominical lá, eu não assisti porque eu estava aqui, né? Mas ele diz, como nós aprendemos vendo as falhas dos nossos irmãos. E aí a gente olha assim alguns pecados que são mais gritantes na vida dos irmãos e fala assim, gente, eu sou assim também. Eu tenho esse mesmo pecado. Ou a gente às vezes fala isso nas conversas, né? Nós somos iguais. E às vezes é um pecado que a pessoa está contando. Mesmo que dando risada. Mas a gente ainda fala, a gente é igualzinho. Quando nós demonstramos este amor mútuo, nós conseguimos, meus irmãos, tirar da nossa frente o pecado do irmão, porque nós sabemos também que somos falhos, recebemos amor de Deus e estamos vivendo nessa transformação. Neste sentido, portanto, é que o amor consegue encobrir multidão de pecados, uma larga escala de pecados. Esta é a ideia. Não que nós vamos conseguir perdoar alguém ou justificar alguém diante do Senhor Jesus, mas é que nós vamos conseguir nos relacionar com pecadores, pecadores se relacionando com pecadores, pecadores que foram transformados, se relacionando com pecadores que foram transformados, sendo instrumentos nas mãos do Redentor, como deu o nome de um livro seu, o pastor Paul Tripp. Então é neste sentido que Pedro diz, acima de tudo, tenham amor uns pelos outros. Porque desta maneira a multidão de pecados é coberta. E aí a gente consegue trabalhar e fazer as outras coisas. A gente limpa o terreno para conseguir avançar. É bastante interessante esta ideia. Quando Pedro ensina que o amor cobre multidão de pecados, ele utiliza um conceito, inclusive, achado no Antigo Testamento. Provérbios 10, versículo 12. É uma expressão bem semelhante, os irmãos leiam em casa depois. O amor nos leva a uma atitude contrária à do ódio, que sempre nos motivará a expor o pecado de alguém, não é assim? Quando a gente tem uma rixazinha com alguém, é aí que a gente vem e manda ver o pecado da pessoa, né? Às vezes até num momento de conversa, tirando sarro, mas a gente sempre gosta de citar o companheiro, o amigo. Então, o amor elimina, né, multidão de pecados. E Pedro segue a lista destas consequências da vida prática enquanto Cristo volta, chamando a nossa atenção para a necessidade de ser hospitaleiros. Mas é um hospitaleiro qualificado, veja só. É ser hospitaleiro sem murmuração. Tem muita gente que sabe ser hospitaleiro, mas reclama demais de receber pessoas. Aqui a gente ainda não teve essa oportunidade, não sei se teremos, mas de receber um grande número de pessoas de outra igreja, os chamados intercâmbios, né? Lembra, Eni? Tinha muitos intercâmbios, né? Lá na Vila Varela, lá na igreja nossa de origem. E aí começava a correria. Está chegando um ônibus aí, 50 pessoas, onde é que eles vão ficar? Né? Precisamos de 10 famílias. Aí começa, né, aquele leilão na igreja, que ninguém se move, ou quem se move fica reclamando. E esse é um problema do cristão, porque está, inclusive, na Bíblia, uma exortação pedindo para que nós sejamos hospitaleiros, sem ser reclamões, por ser hospitaleiros. Devemos ter o nosso coração aberto. E lembra que isso é fácil. Sabe por quê? Porque o amor cobre multidão de pecados. Lembra? Por isso que Pedro coloca isso
em primeiro lugar, acima de tudo, porque abre espaço para outras práticas cristãs, sem que nós sejamos murmuradores, sejamos bons hospitaleiros. Verso 10. Devemos também, enquanto Cristo volta, servir uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu, como bons despenseiros da multiforme graça de Deus. A ideia de ser despenseiro aqui é um administrador, é ser um mordomo, um bom mordomo daquilo que Deus concede, e nós então administramos isso. Mas veja que Pedro coloca esta ideia no serviço mútuo da igreja. E aqui, meus irmãos, para aqueles que já são membros da nossa igreja, vale uma exortação. Nós estamos com a nossa igreja dando passos. Muitos são membros da nossa igreja e precisam servir os irmãos desta igreja com os dons e talentos que recebeu. É a palavra de Deus que nos chama a agir assim, sendo bons despenseiros da multiforme graça de Deus, da graça variada de Deus. Ele concede, ele vai dar aqui 2 exemplos. Nós temos outros exemplos desses na Bíblia, a lista de dons, e várias outras coisas. Nós somos um corpo completo. Nem todo mundo pode ser orelha, nem todo mundo pode ser mão, mas Deus dá conforme a sua graça, a sua multiforme graça, dons e talentos para que todos sejam servidos. Todos sejam servidos. Eu sirvo a vocês com meus dons e talentos que Deus me deu. Vocês servem a mim com os dons e talentos que Deus concedeu. E todos nós fazemos isso mutuamente. Não é uma troca, mesmo porque as habilidades que nós temos foi o próprio Deus que nos deu. Já seria usurpação querer fazer troca com aquilo que não é nosso. Deus deu. E precisa ser usado. Deus deu e direcionou o seu uso, que é na comunidade da fé, entre os irmãos. Veja de novo o versículo de número 10. Servir uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu, como bons despenseiros, bons administradores, bons mordomos da multiforme graça de Deus. Por fim, como consequência disso, ou complemento de ser bom despenseiro, Pedro dá 2 exemplos no versículo de número 11. Se alguém fala, fale segundo os oráculos de Deus. Se alguém serve, aqui a palavra é diaconia, então, num certo sentido, todo membro de igreja é diácono, no sentido de servir um ao outro. É claro, Deus levantou homens para fazer um trabalho mais específico na diaconia da igreja, mas, em geral, todos devem servir mutuamente uns aos outros. Faça na força que Deus supre. E em todas as coisas, Deus é glorificado e não nós. Pegou isso? Veja só, para que em todas as coisas nós sejamos reconhecidos? Não. Nossos irmãos sejam abençoados pelo nosso ministério? Não. Deus seja glorificado. Por intermédio nosso, agora vai. Não. Por intermédio de Jesus Cristo. A quem pertence a glória? A glória não é nossa. E Deus concede esses dons e talentos e nos instrui, nos habilita, nos dá ferramental para que, servindo a igreja, proclamando as verdades daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz, ele seja glorificado. Então, não tem como você viver parado sendo membro de uma igreja. Não tem como você viver só para si depois que Cristo te salvou. Não existe essa possibilidade. Quem foi salvo por Cristo foi colocado no corpo de Cristo, num organismo. Tenha ele qual placa tiver. Seja ele de qual orientação teológica for. Mas se são pessoas salvas e remidas pelo sangue de Cristo,
Deus nos fez servos e o servo serve. Parece muito óbvio, mas é necessário dizer essa frase óbvia. É por isso que não cabe na ideia da vida cristã ser um desigrejado. Não tem como você viver e fazer do seu lar uma grande igreja do Senhor. Não tem como. Não tem, porque Deus nos colocou em uma comunidade. Deus nos habilitou com coisas que servem para servir pessoas e nós também sermos abençoados pelas outras pessoas. Se alguém fala, fale segundo os oráculos de Cristo, de Deus. Se alguém serve, serve na força que Deus está provendo. E eu quero caminhar para o fim, lembrando que, quando nós olhamos para o Evangelho de Cristo, nós o vemos como o supremo exemplo destas exortações aqui. Ele é este exemplo que nós devemos seguir. Foi um exemplo de serviço ao próximo. O seu amor, sim, foi um amor expiatório. Ele foi à cruz e verteu o seu sangue, e aí sim os nossos pecados foram perdoados. Seu serviço foi abençoador, foi misericordioso. Sua hospitalidade pôde ser vista na maneira com a qual ele lidou com todos os que o buscaram. O seu ensino foi de acordo com os oráculos de Deus. E o próprio Cristo nos deixou esse exemplo para seguir. Nós devemos, então, seguir os passos do nosso Cristo. Quando esses princípios são obedecidos, Deus é glorificado. Quando estes princípios são obedecidos, Deus é glorificado por intermédio de Cristo. Mas quando eles são desobedecidos, outro Deus é glorificado. E muitas vezes este Deus somos nós mesmos. Porque quando nós utilizamos aquilo que Deus nos deu para servir o seu povo em direção contrária, a glória que pertence a Ele vai ser concedida a outro. Essa é a ideia e a implicação do ensino do apóstolo Pedro aqui. O Senhor estabeleceu limites, tanto para quem fala, quanto para quem serve. Quem fala deve falar segundo a palavra de Deus. Quem serve deve servir segundo a força que Deus concede. Deus nos concede, nós concedemos ao próximo, e o nosso Pai e o Senhor Jesus Cristo recebem a glória. E que grande maravilha é ver quando tudo isso está bem encaixado. E que grandes louvores nós entoamos ao Senhor quando conseguimos ver a submissão da igreja ao seu supremo pastor, servindo ao Senhor como bons despenseiros da multiforme graça do Senhor. Por fim, meus irmãos, na nossa vida cristã, a vida cristã envolve serviço a Deus e uns para com os outros. Entretanto, não deve ser feito conforme a nossa vontade, conforme as nossas próprias forças, mas segundo aquilo que Deus nos concede. Eu quero encerrar dizendo que o tempo final se aproxima. A volta de Cristo está próxima. O propósito de Deus está chegando ao fim. A glória do nosso Deus está sendo manifestada, irmãos, em cada segundo da existência humana. E nós, os seus filhos, devemos ser de fato sensatos, sóbrios, até a vinda de Cristo. Devemos nós também ser bons filhos de Deus, servos uns dos outros, amando uns aos outros e orando ao Senhor, sendo bons hospitaleiros, para que em nosso viver seja manifesta a glória de Deus, e para que todos nós, no fim de tudo, rendamos glória, honra e louvor àquele que é o único, digno e merecedor destes louvores. Que Deus, então, nos abençoe neste novo ano, e que tenhamos práticas cristãs, e que sirvamos uns aos outros, amando-nos uns aos outros, porque o fim de todas as coisas está próximo.
Talvez alguns pensem, poxa, o pastor está falando do fim de tudo e a nossa igreja nem saiu do papel, né? Pois é, nós já temos uma igreja aqui e a organização está próxima. A pandemia só deixou ali de lado, né? Ia ser em junho, vai ser em maio agora. Mas isso não muda o propósito santo de Deus, que é manifestar a glória de Cristo e a glória do seu povo glorificado em Cristo Jesus. As outras coisas serão acrescentadas. Que Deus nos abençoe. Vamos nos colocar em pé, orar e encerrar o culto desta noite. Ó Senhor, nós te louvamos pela tua palavra. Te pedimos, ó Deus, que o Senhor frutifique em nosso coração a exortação que nós acabamos de receber. Ajuda-nos, ó Deus, purificando-nos de nossos pecados, fazendo-nos ver a tua graça em nossa vida e na vida da nossa igreja. Que sejamos, ó Deus, boas testemunhas do Evangelho, por onde quer que passemos. E que sejamos servos fiéis do Senhor. Não importam as circunstâncias. Tem misericórdia do teu povo, ó Deus. Fortalece a tua igreja. Ajuda-nos a ter práticas cristãs, porque o fim de tudo está próximo. Conserva em nós a alegria da tua salvação e a esperança bendita do retorno de Cristo Jesus. Ajuda-nos a te servir e a servir aos nossos irmãos, para que possamos ver, ó Deus, a manifestação da tua glória. É em nome de Jesus que nós oramos. Amém. E agora, irmãos, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus Pai, que o ensino, que as consolações e a companhia constantes do Espírito Santo estejam sobre todos nós, até a volta daquele em quem cremos e a quem amamos, Jesus Cristo. Amém. Os irmãos podem se assentar. Nós chegamos ao final do nosso culto nesta noite, mais uma vez gratos ao Senhor. Eu não tenho nenhum aviso para esta semana. Qualquer comunicado a gente vai colocando lá no nosso grupo. Mas queremos conhecer aqui os nossos visitantes. O teu nome qual é? Ellen. Ellen, de onde você é? De Santa Rio Grande do Sul. Você está com aquele casal? Não? Muito bem. Você é de alguma igreja lá? Da igreja presbiteriana? Muito bem. Eu não lembro se a gente se encontrou lá. Eu não lembro muito de pessoas. Mas leve um abraço, tá bom? Lá para o pastor Paulo. Tá bom? Paulo Romão. Dá um abraço lá. Fala que eu estou com saudade dele. Tá bom? Volta quando? Tá bom. Ah, tá. Muito bem. Nossa igreja está à disposição. Tá bom? Conte conosco para o que você precisar. Tá bom? Deus abençoe. Sim, Ellen e o esposo que eu não decorei o nome ainda. Luiz. E a pequena? Mariane. Muito bem, sejam bem-vindos. Finalmente a gente se viu, né? Muito bem. Como está a passagem por aqui? Bem, tá certo. Voltam quando? Já sabem, não? Não? Tá certo. Muito bem. Deus abençoe vocês. Nossa igreja também está à disposição. E quando voltarem, mandem um abraço lá para o pastor Daniel, tá bom? Deus abençoe vocês. Muito bem. Temos aqui conosco a minha sogra, Dona Lúcia. Nunca te chamei de Dona Lúcia, né? Que vergonha. Muito bem. Muito bem, está passando aqui um tempinho com a gente. Trouxe os meninos de volta, né? O Danilo e o Miguel, estavam lá em São Paulo. E temos a Eni, a Dona Eni, tia da Marcele, que veio também passar um tempinho aqui com a gente. Muito obrigado, viu, pela visita. Que Deus continue abençoando. Muito bem, meus irmãos. Esqueci de alguma coisa? Não? Então tá bom. Vamos embora para as nossas casas. Que Deus os abençoe. Um bom fim de domingo para vocês.
e uma semana abençoada. Viu? Deus abençoe.